mais um bloco desta mercearia campista. Muito bem, senhoras e senhores da vizinhança, o Álvaro sempre reclama porque eu não me refiro às senhoras. E por que não crianças, né? Por que não crianças? Por que não crianças? Você está É discriminando. porque é melhor a criança não assistir essa mercearia, não é não? Mas tem criança que vê. Tem. Muita criança. O filho da Patrícia Bueno. De... Maldito Ibsen Pinheiro. Senhores, É a única criança que eu conheço que vê. Mas tem um público. É porque ele tem uma mãe também que orienta mal o menino, né? Francamente. Cadê o conselho tutelar que não veio isso? Tanta coisa pra fazer, vou ficar vendo mercearia. Senhores e senhoras e senhoritas e crianças, enfim. Por falar em crianças. Pessoas de todo o planeta. Por falar em crianças. Por falar em crianças. Eis que retornamos a um assunto aqui que a gente abordou lá no ano passado, no distante ano passado. No longínquo. 2009. 2009. Que nunca está demais repetir. Sobre a falta de uma grande área verde em Campos, um parque municipal onde a gente possa passear nos finais de semana, nos feriados, nos momentos de folga, nos momentos de alegria ou de depressão. E que não seja o Jardim São Benedito. Que não seja somente o Jardim São Benedito, que não sejam somente as bonitas praças do Flamboyant, inclusive, Sim, que são bonitas. O Não Horto sejam Municipal. somente o Horto Municipal, não seja somente a pracinha do Liceu, que também está bonita, apesar de toda a polêmica que envolveu aquela necessidade de contratação de uma empresa para fazer aquele plantio todo, que eu acho que o Horto Municipal deveria dar conta disso, né? Mas enfim, que não sejam essas áreas que a gente já conhece, que são pequenas, não tem aquele grande parque público para você fazer uma longa caminhada, para a gente perder, né? Você, né? Não temos isso. Eu acho que nós temos que insistir com isso. Você que vem de Palermo. Até algum prefeito, em algum momento, abraçar essa ideia e desapropriar aí. Em vez de desapropriar para fazer outras coisas, podem desapropriar aí umas 4, 5 hectares, né? Pois de é. algum lugar para poder fazer um parque. Eu venho lá de Buenos Aires e lá tive a priorizou-se oportunidade isso, de curtir novamente aqueles parques grandes lá, que também foram feitos em uma época onde se tinha mais consciência urbanística, né? Tanto lá quanto aqui, né? Os grandes parques que foram feitos no Rio, São Paulo, em Buenos Aires, foram feitos no começo do século XX. Aqui em Campos talvez porque a cidade era bem menor, você pensava que tinha muita terra ao redor e não era necessário, ou bastava com o Jardim São Benedito. Mas hoje em dia acho que sim, faz muita falta e seria muito bom para a cidade poder ter um lugar para respirar mesmo. Para poder respirar, para poder, como você falou, correr, andar de bicicleta, fazer algum tipo de esporte, ter dentro desse parque alguma lagoa, né, para poder fazer algum tipo de esportes aquáticos. E lugares tem. Algum tempo atrás eu já propus um lugar que achava interessante, que era aquele triângulo entre a Avenida Nilo Peçanha, a parte de trás da Avenida Nilo Peçanha. Atrás do Walmart. Atrás do Walmart e entre a Nilo Peçanha e aquela Arthur Bernardes seria, né? Sim. Entre Arthur Bernardes, a nova Avenida Arthur Bernardes, agora que está unindo o trevo da entrada da cidade com o IPE, Parque Aurora. O Parque Aurora. Isso. Aí tem uma área verde muito grande, que não sei a quem pertence, obviamente, seria questão... Mas qualquer projeto desse tipo vai significar desapropriar, né? Mas essa área aí já deve estar sendo alvo de especulação. Exatamente. Mas todas elas vão ser alvo de especulação imobiliária. Qualquer área ao redor da cidade é alvo de especulação imobiliária. Talvez, então, a ideia fosse interessante pensar ou discutir essa ideia de fazer no lugar mais afastado, até para ser âncora de um outro bairro, a longo prazo. Você vai comprar uma terra muito mais barata, vamos supor, entre Ururaí e Betioca, ou próximo à Travessão, sim, fazer uma área muito maior e você vai até levar um bairro para lá, em torno desse... Poderia ser, eu não tenho nenhum problema, desde que o parque não fica pronto em um ano, né? Você vai plantar as árvores, que vai crescendo. Você vai ter um parque pronto, maduro em 20, 25 anos. A gente poderia aproveitar, já que Macaé e Ike estão chamando o Jaime Lerner, que é o ex-prefeito de Curitiba, né, para que assessore sobre ambas cidades, no caso Macaé, no caso futura cidade X. Também vamos aproveitar que ele já vai estar pela área para chamar ele aqui para que dê alguns conselhos, né? Porque a cidade precisa muito. Especialmente aquela área do outro lado do rio, né?
Do outro lado do rio, né, Guarulhos. Isso também é uma pista sobre a nossa localização aqui. Nós estamos do outro lado do rio. Estamos do lado de cá do rio. Estamos na margem direita. Pelo menos a nossa perspectiva é do lado de cá. Margem direita, eu, para essa nossa conversa aqui, conversei com o secretário municipal de Meio Ambiente, o senhor... Senhor, ele é tão novo, não dá para chamar de senhor, né? Humberto Nobre. Humberto Samin Nobre. Para perguntar para ele se havia na prefeitura algo iminente nesse sentido, se havia algum projeto sendo desenvolvido no sentido de dotar a cidade de algum parque municipal. Ele começou me corrigindo a respeito da noção de parque, que, sob o ponto de vista da legislação ambiental, a noção de parque é um negócio muito maior, enfim. Tem roda gigante, pula-pula, essas coisas. Não é isso. Parque é uma área maior de conservação, enfim. Mas enfim, aí eu perguntei pra ele assim, aquele negócio onde as pessoas vão, que tem árvore... Como se chamaria? Segundo ele falou? Qual seria o nome? Não, seria alguma coisa perto de um bosque público menor, né? Que é o que tem que ser, por exemplo, previsto em novos loteamentos, você tem que reservar uma área verde, é o que era, por exemplo, a pracinha do Flamboyant antes da praça, aquele bosque, pequeno bosque ali, uma área verde dentro da cidade e tal. Ele falou que isso não tem. Não tem nenhuma previsão sobre isso. Ele falou que a previsão que há, por determinação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, ele falou que isso é determinado, e também por indicação do plano diretor do município, é a criação da unidade de conservação do Taquaruçu, que é em Guarulhos. Depois do Parque Brasilis ali. Isso, depois do assentamento Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, aquela área para lá. Que ele não soube, né? Tem a Lagoa do Taquaruçu. Taquaruçu é um pássaro. Isso. Que isso está previsto no plano diretor, assim como várias outras áreas aqui, tem várias outras áreas previstas, né, que eles chamam de APA, de Área de Preservação Ambiental, de Cachoeiros das Garças, Reserva Ecológica de Estação de Manguezal de Carapeba, APA do Banhado da Boa Vista, a Lagoa do Taquaruçu, que é essa que ele falou que é prioridade, da Lagoa das Pedras, Morro do Coco, Morro do Itaoca, que é interessante que ele chama aqui de Parque Municipal do Morro do Itaoca, que realmente é interessante se você pensar aquela área do Itaoca preservada, bonita, né, sendo um parque municipal aquilo. O Taquaruçu, que ele disse que é prioritário, ele falou que não tem prazo, mas se tiver que acontecer, será ele. Então, mas depende da apropriação, depende de estudos de impacto, de manejo. É área pública. É área pública ainda meio caminho andado, porque já está segurado aqui. Só falta vontade, então. Porque a Lagoa tem um ecossistema ali que ele falou que está preservado. Então, disse que isso é estratégia a todo. Eu consultei também um artigo aqui de ambientalistas da área do direito, né, que também vem listando essas áreas de campos e diz que aquela área ali, é próxima, só 10 quilômetros da cidade, tem um potencial enorme de preservação de várias espécies, etc. E tal. Então, ele está dizendo que vai haver estudo nessa área, dessa perspectiva de plano de manejo, como ele chama, e que isso é o que está mais aí em vista. Agora, esse outro parque que a gente está chamando aqui, mais próximo, dentro da área urbana, né, para você ou não, ir, não necessariamente dentro da área urbana. Sim, né? É que a gente chama parque de outra coisa e ele chama parque de uma outra situação. É isso. Sim, porque por conta da legislação, né, que diz aqui. Aqui tem até um trecho que diz o que é parque, mas não vou ler que vai ficar chato demais, que delimita aí explica o que seria esse tal parque, que é mais ou menos uma área bem maior, mais vasta, um grande parque de uma área de preservação, não necessariamente com acesso ao público em todas as áreas, tem áreas fechadas ao acesso e tal, mas também prevendo algum tipo de interação com a comunidade, porque parque também tem a ver com aquela ideia de desenvolvimento sustentado de uma determinada região, envolvendo inclusive os moradores, os saberes locais, né, os saberes tradicionais ali, para ajudar a própria população a ajudar a preservar aquele entorno ali. Então é um conceito um pouco mais amplo. Agora esse parque, o bosque urbano, essa falta de área verde que a gente vive na cidade, pelo visto, ainda não há nada muito efetivo com relação a isso. Se eu estiver enganado, me corrijam, por favor. Nos últimos 20, 25 anos, qual foi a nova área que se aproxima do que a gente imagina sendo um parque feita aqui em Campos? Que eu me lembre somente o Alberto Sampaio, que foi um fiasco.
É verdade. E acabou, né? Não, Virou acesso à ponte e já era, acabou. não mais nada ali. Tinha até um restaurante Tinha um ali, tinha um anfiteatro e etc. A proposta era até interessante, mas Para ser exato, aquela Já era. obra é de 1988. Foi a última obra de Zezé Barbosa. Inaugurada em 87 e 88. então, aí de 20, 25 anos, 22, 23 anos. E mais nada, vocês se lembram de alguma outra? A Praça 1º de Maio, que foi inaugurada agora. Essa Não é tão de grande praça assim que é quando um- a gente gostaria, E mas... nem é tão verde assim, né? Nem é tão verde. A história da Praça 1º de Maio é interessante só pelo aspecto da mobilização dos moradores ali. Só por isso. Ela é interessante porque ela foi aberta, o imóvel foi desapropriado para ser uma rua, na lógica da expansão, pensando no carro. Cidade para né? automóveis. Cidade para automóveis, qual era a ideia? Abrir ali e fazer uma outra ponte sobre o canal Campos Macaé, próximo à rodoviária, fazendo um novo fluxo ali em direção a Pilinca. A lógica do governo da época era essa. E houve uma reação forte ali dos moradores, até porque tem um prédio ali, inclusive, próximo a 1º de Maio, que eles mesmos já haviam tomado, né, um pouco da 1º de Maio com uma praça particular, digamos assim, mas aberta. E eles, ou seja, tem essa cultura da praça e tal, eles se mobilizaram, fizeram abaixo-assinado para reivindicar que aquele trechinho, embora pequenininho, se transformasse Mas numa tá muito praça. bem. É bacana, eu acho que mesmo sendo pequeno está cumprindo uma função. A cidade boa. agradece. Enfim, a rua continua tranquila, os carros não estão passando ali, eu achei bacana. Enquanto isso, o nosso parque sonhado. Só no blog do Gustavo que tem. Acessem lá.